Vocês lembram dos irmãos Cravinhos? Lembra? Lembra sim. Aqueles meninos que um deles namorava a Richthofen lá, a Suzane. Inclusive, para você que é inscrito no YouTube da Rádio Web Feito em Casa, entra no seu YouTube, digita Rádio Web Feito em Casa, aciona o sininho e entra em contato comigo pelo WhatsApp 31 99947 8290, que eu vou te mandar um livro top sobre o caso Suzane. Mas vocês não têm noção do quanto esse livro é top. Bom, os Cravinhos, então, são os irmãos que, junto com a Suzane, mataram o casal Richthofen, pais dela, sogro de um deles, né? E mataram, assim, covardemente. O livro, inclusive, que eu vou enviar para você que é inscrito no YouTube da rádio, é assustador, dá detalhes e vai além, inclusive, da condenação. Fala da vida da Suzane na cadeia, da relação dela dentro da cadeia, e fala, inclusive, de presos que estavam no mesmo complexo que ela, como aquele médico, o Abdel Massif, e outros. Bom, um dos Cravinhos tem um filho. E o portal R7 nos traz a seguinte manchete: constrangido, filho de Cravinhos pede anulação de paternidade. Os Cravinhos hoje, para quem não sabe, eles já cumpriram pena, já estão soltos, levando vida quase normal. E o jovem tinha apenas 3 anos na época em que seu pai cometeu o crime, que ocorreu em 2002, e agora ele move uma ação na justiça por vergonha de ter um pai assassino. Ele é filho do Christian, que é irmão do Daniel, e o Daniel é que namorava a Suzane. Gente, imagina, se coloca no lugar desse menino, né? Você ser filho de um assassino, você ser reconhecido em todo lugar que você vai pelo sobrenome do seu pai. Você só tinha 3 anos na época e não há lugar que você vá que não falem a respeito de seus pais, do seu pai especificamente, e de uma maneira terrível, não por algo bom, né? Não por algo que te engrandeça, mas por algo terrível, 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 terrível. O filho de Christian Cravinhos, que tinha apenas 3 anos de idade quando o pai foi preso pela participação no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, crime que chocou o país em 2002, move uma ação na justiça em que pede uma anulação de paternidade. Hoje, com 21 anos, o rapaz está decidido a cortar qualquer ligação com Cravinhos, a começar pela retirada dos dados paternos de todos os seus documentos. Além da brutalidade cometida pelo pai, ele sofre com o constrangimento de ser o filho de um assassino. Gente, assim, não tem nem como não dar razão a esse rapaz, né? O coração da gente sangra de imaginar o que ele passou a vida inteira sendo reconhecido como filho de alguém que cometeu uma atrocidade. Tenha ou não pago a pena, tenha ou não se redimido pelo crime que cometeu, ninguém nunca vai falar sobre isso com você. Vão sempre falar do crime que o seu pai ou que o seu parente, que tem o mesmo sobrenome, que você cometeu. Então, realmente é constrangedor, sim.
realmente é um caso a se pensar em anular essa paternidade? Mais ou menos. Mais ou menos, gente. Mais ou menos. Sabe por quê? Eu faço muito, eu adoro esse exercício de fazer o papel de advogado do diabo. De me colocar do outro lado da questão. E isso, inclusive, já me evitou de entrar em muita roubada. Então, vamos analisar. Primeiro, vamos pensar que você sempre quer o bônus de ser filho de alguém e não quer o ônus. Um pai pode escolher tirar da certidão de nascimento do seu filho o seu nome de pai porque o seu filho é um bandido, é um canalha? Entende? Eu acho que não. Porque a paternidade é um trem que, assim, que a justiça trata inquestionável, é um direito da pessoa. Não vou ficar usando muitos termos técnicos, não. Vou sim, é um direito personalíssimo. Mas, enfim, se um pai de um bandido não pode abrir mão da paternidade, porque é direito do outro ter um pai, como que fica quando você quer abrir mão de ser filho de alguém que cometeu um crime? Nossa, tão complexo isso. Se ele não pode decidir se vai te pagar a pensão ou não, se ele é obrigado a pagar a sua pensão, ele pode decidir se vai ser seu pai ou não, você pode decidir se vai ser filho ou não. Nossa, eu assim achei complicadíssimo essa questão. Ainda não tem uma decisão, tá? Porque essa notícia é de outubro de 2020. Então, mais pra frente, eu vou trazer para vocês o resultado final. Perdão, não há uma decisão final. Já há algumas decisões que eu vou ler aqui, mas ainda pode haver recurso, então não é uma decisão definitiva. Mas eu acho muito complicado esse tipo de coisa, até porque, juridicamente falando, moralmente falando, socialmente falando, os parentes não são uns pelos outros. Não é papel da gente estar ao lado da nossa família, independentemente de qualquer coisa. E claro que não apoiando o que ela fez, mas dando apoio para que a pessoa se redima de um ato bárbaro que cometeu. E aí você vai virar as costas. É certo que ele é constrangimento, gente. Assim, não é só constrangimento, não. É muito mais que constrangimento. Deve ter sido para ele, enquanto criança, já entendendo um pouco as coisas, enquanto adolescente, até como jovem adulto, extremamente humilhante ser reconhecido como filho de alguém que não só cometeu um ato bárbaro, mas também com quem você não tem um vínculo, não deu tempo de construir um vínculo de afeto, porque o Christian não era casado. E então não era aquele pai que você amava e aquele pai que um dia fez tudo por você, né? Já começa por aí. Mas ainda assim, por isso que eu tô falando, pelo fato de ser papel da família ampararmos uns aos outros. De repente, justamente por ter pego cadeia e por ter esse filho, quem sabe não seria motivo para o Christian Cravinhos endireitar na vida? E é aí que eu me questiono
por mais que a justiça pense diferentemente, será que é mesmo direito de uma pessoa afastar-se, virar as costas para alguém que fez mal ao outro, a outras pessoas e não especificamente diretamente a você, ainda que, claro, tenha respingado em você? Eu fico com essas minhoquinhas na cabeça. Bom, condenado a 38 anos de prisão, Christian deixou a cadeia em 2017 para cumprir o regime aberto e voltou menos de 8 meses depois após agredir a esposa e subornar policiais. Porque a pessoa quando faz bosta, ela não faz uma bosta só não. Ela faz um monte, uma atrás da outra. De acordo com informações da Record TV, na ação, o rapaz alega passar por diversos constrangimentos por causa do pai. O processo de desconstituição de paternidade corre em segredo de justiça. Não é porque é o Christian Cravinhos, corre em segredo de justiça porque toda ação envolvendo família, ainda que toda ação judicial seja por lei pública e qualquer pessoa tenha acesso, os casos de família, por tratarem de questões muito íntimas das pessoas, a regra é o segredo de justiça. Em 2009, o filho conseguiu trocar o nome dele por decisão judicial. Então, ele tirou o Cravinhos do sobrenome. Mas agora, além de não ter mais o nome do pai, quer dizer, 2009, esse menino já tinha 10 anos de idade. Então, com certeza, a mãe fez isso por ele, né? Que ele tinha 3 anos em 2002. Então, bom, agora, além de não ter mais o nome do pai nos documentos, o jovem quer anular qualquer dever jurídico da relação pai e filho. Isso quer dizer que ele abre mão de receber pensão ou eventual herança. Sim, porque há consequências, né? Se esse menino, por exemplo, qualquer pessoa, não ele, se qualquer um de nós passar por uma situação que não consiga se manter, não consiga ter renda para subsistência, pode pedir alimentos ou pro marido ou para a esposa, caso não esteja separado. Agora, se for solteiro ou viúvo, pode pedir para os filhos. E se não tiver filhos e for solteiro, separado ou viúvo, pode pedir para os pais. Então, eu, Adriana Fernandes, sou divorciada. Não tenho filhos. Se eu perco meu emprego e não tenho condições de trabalhar por ter adoecido, por alguma causa que me impeça de ganhar o meu sustento, eu vou bater lá na porta da justiça e falar: seu juiz, pede lá a dona Magali, seu Lincoln, um valor X que eu preciso pagar minhas contas. Eu posso ir morar com a pessoa ou não, mas os familiares são obrigados a manterem a subsistência de um ente querido quando ele está impossibilitado, ou por ser menor e não poder trabalhar, ou por estar desempregado, ou por estar doente, desde que o empecilho de garantir a própria sobrevivência seja comprovado. Então, se esse menino um dia vier passar por alguma questão na vida que ele precisa do auxílio do pai, ele não vai ter, porque ele está tirando esse pai definitivamente da vida dele. E se esse pai deixar herança também, não vai ter como recorrer para mudar de ideia e entrar na herança. Sabe? As decisões têm ônus e têm bônus. Tem bônus e tem ônus. Não é para o que você quer é assim, para o que você não quer é assado. Não. Quer tirar, vai tirar de verdade.
E aí ele não vai nunca mais. Ele pode virar um mendigo de rua. Ele nunca vai poder pedir da justiça auxílio desse pai, ainda que esse pai enriqueça horrores. Nem pensão e nem herança. Abre aspas. A pessoa pode socorrer de um direito geral de cautela e ir ao Poder Judiciário e alegar que, na situação dele, dentro dessa especificidade de ele ser filho de uma pessoa que foi condenada pela justiça e cumpriu pena, tem direito de retirar, modificar ou de apenas excluir parte do seu nome de família. É esse nome que leva o peso de uma condenação criminal, fecha aspas, diz Ivana Davi, desembargadora, que na época era a juíza que decretou a prisão dos Cravinhos e de Suzane. O filho alega ainda que nunca recebeu qualquer ajuda material ou apoio afetivo do pai, nem mesmo antes do crime. Ou seja, como eu falei, era um pai que já não era muito presente na vida dele. Então, você já não tem relação nenhuma de afeto com a pessoa. Ele ainda comete um crime bárbaro e você vai carregar o peso desse sobrenome, de fato é complicadíssimo, né? Davi, no caso a juíza, afirma que nessa situação o menino precisa sim se proteger. O nome Cravinhos não é um nome tão comum. Na época foi um crime bárbaro e ele acaba sofrendo consequências morais e inclusive psicológicas. Nesse sentido, sim. Mas é aquilo que eu falei. E o outro lado da questão? E o pai do Cravinhos? Pode pedir para deixar de ser pai dele por ter o mesmo sobrenome? Não sei se a justiça aceitaria. É tão complexa essa questão. E não só o fato do pai não ser presente na vida dos filhos que faz com que você possa abrir mão da sua paternidade. Porque, inclusive, há uma controvérsia sobre dano moral em caso de pais ausentes. É uma questão ainda que, apesar dos muitos anos terem se passado desde que ela foi levada a juízo pela primeira vez, ainda não há um consenso. Mas, enfim, a qualquer momento essa relação pode ser reatada. E um filho na vida de uma pessoa, muitas vezes, é motivo para ela mudar de vida. Não, eu não estou dizendo que, além de todo o peso de ser apontado como filho de alguém que assassinou barbaramente outras pessoas, esse menino ainda tenha que carregar o peso de ter a obrigação de mudar seu pai. Não é isso. Mas não deixa de ser uma verdade, pode sim acontecer. Então, ele hoje está com 21 anos e eu acho que é muito jovem para ele decidir esse tipo de coisa. Se ele já tirou o nome dos pais, o nome de família, o sobrenome do seu nome, eu acho que anular completamente a paternidade pode ser algo bastante temeroso em termos de futuro, não só juridicamente, mas também em termos dessa relação mesmo. Bom, a desembargadora explica ainda que a família não pode ser penalizada por um crime que não cometeu. Pois é, não sei se o termo é bem penalizado, não. Ela aponta aqui que a Constituição Federal expõe um conceito que é uma garantia, na verdade, de que a pena não pode passar da pessoa do réu. Sim, mas o que a Constituição está fazendo? Ela está ampliando demais esse conceito constitucional. Sim, eu, Dridri, mera mortal, tô dando pitaco no pensamento de uma desembargadora que com certeza tem um conhecimento jurídico muito acima do meu, apesar de eu ser advogada, de ter essa formação, de ter atuado, mas eu não acho que possa ser tão amplo assim esse dispositivo constitucional que fala que
a pena não pode passar da pessoa do réu. Porque a pena é aquilo que a justiça determina como tal, que a lei determina como tal. E esse menino, ele não vai pegar cadeia. É essa pena que se fala. No caso de indenização, se eu te causei algum prejuízo, você não pode cobrar da minha mãe, você não pode cobrar de um filho meu, você não pode cobrar de um irmão meu. A justiça não pode atribuir a quem não cometeu crime, ainda que sejam meus familiares, pena jurídica por algo que eu fiz. E isso é na esfera criminal, isso é na esfera civil. A exceção é quando a pessoa falece, tendo dívida, e ainda assim não é que a família vai arcar, é o patrimônio que ele deixou. Funciona assim: eu estou devendo cartão de crédito, banco, alguém, seja lá o que for, dívida trabalhista, o que for, e eu morri. Eu deixei bens? Não. Então, meu amor, a dívida morreu comigo. Ah, mas eu deixei bens. Minha família vai abrir um inventário. Então, minha família vai ter que escolher. Claro, gente, que se quem for meu credor entrar na justiça, a família vai ter que escolher. Ela quer ficar com o patrimônio que um falecido deixou, então ela vai ter que pagar a dívida. Não, ela não quer ficar com o patrimônio, então o patrimônio vai todo para o pagamento da dívida. E se sobrar alguma coisa, é que entra para partilhar entre os familiares. Então, pena realmente não pode passar da pessoa que cometeu o crime. Mas ser filho de alguém não é pena. Gente, presta atenção. Quantos familiares da gente fazem coisas que nos envergonham? Eu tenho um sobrinho que foi um bandidinho, já morreu, praticava pequenos furtos, pequenos crimes, e aí, com vergonha do que ele fazia, para que eu não seja ligada a ele, se ele fosse meu filho, eu podia pedir para deixar de ser mãe dele. Vocês entendem a complexidade disso? Por isso que eu não concordo com essa desembargadora de que ele tem esse direito. Não sei. É um caso complexo demais. Não é com essa simplicidade de raciocínio que se decide uma questão dessa. Porque não é meramente abrir mão de ser filho de, mas é abrir porta para que outros casos venham. Então, qualquer coisa que você fizer que me envergonhe, eu também posso pedir para deixar de ser seu pai, de ser sua mãe ou de ser seu filho. E aí? E aí? E depois? Esse menino é muito jovem para tomar uma decisão dessa. Por mais que doa, gente, eu não tô dizendo que não dói. Eu não tô dizendo que ele não tem essa razão moral de fazer isso. Mas será que antes disso houve todo um trabalho psicológico de aceitação, de separação da pessoa, do crime, do familiar? Enfim, vocês estão me entendendo. Complicadíssimo. Foi um caso que, assim, a primeira vez que eu li essa notícia, quando eu separei ela para o programa, me doeu na alma, porque esse menino deve ter sido humilhado e constrangido uma vida inteira por ser filho desse crápula, e não é à toa que ele está tomando esse tipo de decisão. Mas aí a gente, talvez por eu ser advogada, eu fico com essas caraminholas na cabeça. Será que houve, antes desse pedido tão drástico, todo um processo de terapia psicológica? E também pensando no tanto de processo que pode vir
acompanhando, né, depois dessa decisão de casos semelhantes. É um trem para se pensar. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada!